Vocês acabaram de ver um exemplo de materialização. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Normalmente eu não faço, mas eu fiz uma colinha, mas eu esqueci minha idade e não consigo ler, porque ficou tão pequeno. Não consigo ler, né? E hoje foi uma dificuldade enorme chegar até aqui, vindo de São Bernardo, um trânsito muito louco, mas a gente tinha que chegar para o aniversário da Edileuza. Ela está fazendo 62 anos, então todo mundo pode dar parabéns para ela depois. O tema de hoje, ele foi nos dado pela Federação Espírita Brasileira, que é Automisericórdia. E é um tema que nós não fizemos ainda aqui nessa casa. É comum nas palestras nós falamos de misericórdia, né? Mas de automisericórdia ainda não. E se nós formos no dicionário procurar a palavra misericórdia, a gente vê que ela é uma palavra do latim formada por duas outras, que é misere e cordis, que é ter compaixão do coração, ou seja, você ter compaixão do sentimento do outro. Isso que é misericórdia. E nós vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, e esse capítulo tem como título Bem-aventurados misericordiosos, que é uma das frases das bem-aventuranças que Jesus disse no Sermão do Monte. Essa frase completa é Bem-aventurados misericordiosos, porque receberão misericórdia. Essa é a frase completa. E nesse capítulo ele vai falando de misericórdia, ele fala de misericórdia com os criminosos, né, com os inimigos. E aí nós temos no item 18, que é a auto-misericórdia. A misericórdia para consigo mesmo. Então, para que haja misericórdia, tem que ter havido um erro. Você vai ter misericórdia por alguém que errou, por alguém que cometeu uma falta. Então, como nós falamos de auto-misericórdia, então nós estamos falando de ter misericórdia quando nós erramos. E aí você vai nesse item 18, ele diz assim: sim, tem que ter misericórdia. Senta na frente mesmo, senão não ouve. Você tem que ter misericórdia, mas você, quando o erro for seu, você tem que ser implacável com o seu erro. Você tem que perseguir o seu erro. Aí você lê esse texto e fica pensando: puxa, como que eu devo agir? Nós orientamos as casas espíritas que quando você está com uma dificuldade, você está com uma dúvida, recorra ao Evangelho. E aí você vai lá, você cometeu uma falta, você está se sentindo pesaroso, e você vai lá e ele diz isso. Como é que você interpreta? Complicado. E quando eu fui ler esse texto para que nós pudéssemos fazer a palestra, né, a gente, quando você vai fazer uma palestra, você pode assumir várias linhas, não dá para falar todas numa palestra. Você escolhe uma linha. E aí pensa assim, gente, nós somos brasileiros, começamos o ano cheio de esperança. Aí veio a Copa, tomamos 7-1. Aí tivemos a eleição, né? Não vou falar de vitória não, mas tivemos debates apenas de acusações, sem ideias que transformem o nosso país. Só comportamento que não vai nos levar a lugar nenhum. A água está acabando, você vai na balança, você está mais gordinha. Só falta torcer para a Portuguesa. Aí seu ano foi realmente complicado, né? Rebaixado para a 3ª divisão. Então, se você vai procurar Jesus, né, com as suas dificuldades, aí você vem numa palestra que você recebe cobrança, dizendo que você não pode errar e que você tem que eliminar o seu erro, você sai mais triste, né? E não é esse o propósito. Não era assim que Jesus fazia. Então o texto está errado? Não está errado. O Evangelho vem dos ensinamentos de Jesus, né? Então, como é que Jesus agia? Vocês podem procurar em todo o Evangelho, em todas as passagens, ele coloca, né, quando ele encontra alguém cometendo algum erro, né, nós temos um exemplo clássico, a mulher adúltera, né, todo mundo deve conhecer, né, mas eu só vou citar rapidamente. Então a mulher é pega em adultério, ela vai ser apedrejada, né, Jesus fala que quem não tiver pecado atire a primeira pedra, as pessoas vão embora, sobra só a mulher. E aí Jesus pergunta para ela: mulher, cadê aqueles que te acusam? Aí ela responde: não sobrou nenhum, Senhor. E aí ele fala assim: eu também não, vá e não peques mais.
Então Jesus não fala, agora que estamos nós dois, vamos conversar, que pouca vergonha que você fez, e fala um monte para ela. Ele não faz isso, ele tem o foco em fazer diferente. E como é que você casa essa conduta com o texto? De auto-misericórdia, se você tem que perseguir o seu erro, né? Bem, olha a nossa dificuldade de entendimento do texto. Porque quando nós vamos procurar os textos, a gente analisa com a bagagem espiritual que nós temos. E tem os atavismos, né, que nós trazemos das outras vidas, que é aquelas ideias que ficaram martelando na nossa cabeça de reencarnação e reencarnação. E aquelas ideias estão embutidas dentro de nós. E uma dessas ideias, que é uma ideia medieval, é que o erro merece um castigo. Ele merece uma dor. Vocês lembram, se você pega um filme mais medieval, o que se falava na igreja católica? Minha culpa, minha máxima culpa, e a pessoa se batia, se flagelava, se tinha esse comportamento, né? E isso ainda está em nós, porque nós esperamos que quando a pessoa erre, que ela tenha um castigo, né? Que ela se ferre. E quando nós cometemos um erro, nós também temos medo de um castigo, sendo que o erro, ele é uma oportunidade de aprendizado. É isso que nós deveríamos ver. Então, o que ele está dizendo aí? Olha, você tem que trabalhar diferente. Então, vamos usar alguns exemplos didáticos aí do nosso dia a dia, que são necessários para entendermos essa mudança de postura. Porque o que acontece? Como nós temos essa visão antiga, medieval, nós não nos sentimos merecedor de ter contato com Deus. Qual de vocês que faz o Evangelho, espero que todos, num dia que teve um equívoco, que brigou, né, soltou tudo que estava lá dentro, era o dia do seu Evangelho, aí a pessoa tem vergonha de fazer o Evangelho? Vocês já passaram por isso? E é comum a pessoa falar, mas nesse dia eu faço o Evangelho ou não? Porque eu errei tanto, eu fui tão longe do Evangelho, eu acho que eu não devo fazer o Evangelho. É comum as pessoas perguntarem. Não, você deve. Aí que você deve fazer. Porque é hora de você voltar ao equilíbrio. Mas o que eu estou destacando é o fator psicológico. A pessoa tem vergonha de se reportar a Deus porque errou. Ou seja, não tem misericórdia para si mesmo, né? Tem uma pessoa assim que eu amo muito, e essa pessoa passou na câmara vermelha, lá na patinete, a gente chama de vermelha, mas é a câmara médica. E quando você passa lá na câmara médica, eles dão uma garrafinha com água, né? Quem já passou sabe disso, que os mentores colocam remédio e você toma na sua casa em doses. E eles dizem assim, olha, quando a água acabar, você repõe a água, faça o Evangelho para que essa água seja fluidificada pelos mentores, né? E essa pessoa comigo, eu falei para ela, você faça o Evangelho, que os mentores vão colocar. E essa pessoa de forma emocionada falou assim, mas eu não acredito que os mentores vão fazer isso. Eu não acredito que eles vão me ouvir. Quantas vezes nós sentimos isso? Nós nos sentimos longe de Deus. E eu respondi para essa pessoa, só pela sua humildade de perceber que você ainda está longe de Deus, né, do modelo que Deus traz, já te faz merecedora de receber. Não é interessante? Né? É a forma de pensar que a gente tem que trabalhar. Então, trazendo alguns exemplos práticos, o que acontece? Nós imaginemos assim, nós temos Jesus como nosso modelo e guia. Isso está no Livro dos Espíritos. Então, Jesus é o nosso modelo e guia, e Ele mesmo falou isso. Eu sou o caminho. Ninguém chega ao Pai se não for por mim, são as palavras dele. Ou seja, nós seguimos os exemplos de Jesus. Então nós começamos a conhecer Jesus, começamos a conhecer os Evangelhos, e aí Jesus é a nossa meta, e nós passamos a nos comparar com Jesus. Aí ficou difícil, né, gente? Aí a gente se compara com Jesus, e realmente a gente se sente muito pequenininho, se sente ainda muito errado. Mas é um equívoco. A gente não deve fazer isso. Você fala, puxa, eu fui no Simão Pedro e o palestrante falou que eu não devo me comparar com Jesus. Jesus é a nossa meta. Nós vamos chegar lá. Mas existe um processo para chegar lá. Então, um exemplo didático do dia a dia. Vamos imaginar, né, de exemplos de gordinhos, tá? Você quer perder 15 quilos.
Você vai no médico, ele fala que você precisa emagrecer e você resolve perder 15 quilos. Então você levou 40 anos, 50 anos para chegar naquele corpinho especial que você tem. E aí você resolve que você tem que perder aqueles 15 quilos num mês. Rapidamente você tem que perder. E aí você vai tentar, né, uma forma disso acontecer, que é a sua meta. Aí o que você faz? Você tem duas alternativas, né, básicas que o pessoal faz. A primeira é recorrer para um regime especial. Cadê a Sônia? Ela está aí? Está aqui. Sônia, como é que é o regime da água de berinjela lá? Então aí a pessoa, não é o caso da Sônia não, tá, gente? A pessoa não vai comer mais. Toda refeição ela vai tomar água de berinjela. Ela vai emagrecer. Com certeza ela vai emagrecer. Só que ela, nessa hora, ela não está sendo ela. Ela está tentando ser alguém que ela não é. Porque... Exato. Porque ela tem fome, ela tem desejos, ela fica frustrada, né? E assim que ela perde o peso, um pouco de peso, ela volta a ser ela. E sendo ela, tchau água de berinjela. E aí vem as outras coisas. E você volta a engordar de novo. E não adiantou, você não chegou lá. A outra forma é a pessoa vai fazer de formas homeopáticas. Então ela emagrece um pouquinho, né? Emagreceu meio quilo. Ela fala, puxa, emagreci meio quilo, mas para 15, é muito esforço. Eu nunca vou chegar lá. E ela desiste. E fica gordinha mesmo. Aí ela promete que no ano que vem ela vai emagrecer, no ano que vem vai emagrecer, ela desencarna e não consegue fazer isso. Não é assim que funciona, gente? É assim que funciona. Por quê? Porque a gente está com uma meta muito longe. Então, se Jesus é o nosso modelo e eu não posso me comparar com ele, como é que eu faço? Você tem com quem se comparar. E é muito simples. Com você mesmo. E aí que o texto, você amarra com o texto. Porque o texto fala, você tem que ter misericórdia, mas você tem que perseguir as suas falhas. Você tem que ser implacável com elas. Ou seja, não é você pegar o chicote e se bater, e também não é o outro extremo de você falar assim, eu sou assim mesmo, vão ter que me engolir. Não é. É você persistir as suas tendências para que você mude. Só que como? A gente já viu que igual Jesus foi difícil ainda. Então você tem que ser melhor hoje do que você ontem. Não é melhor do que o Ricardo, melhor do que seu vizinho, melhor do que quem está na TV. Você tem que ser melhor que você. Aí amanhã, melhor do que hoje. Semana que vem, melhor do que esta. No final, esta reencarnação, você será melhor que a reencarnação anterior. E se não fosse assim, gente, Deus não dava várias reencarnações, né? Ele dá exatamente porque sabe que é um processo gradativo. Então o que o texto está dizendo é isso. Olha, não se acomode, mas realmente trabalhe para que você consiga mudar essas suas tendências, né? Nessas formas homeopáticas. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Agora de diálogo, gente, não precisa ser monólogo, não. Alguém quer falar? Que bom, né? Não sei se todo mundo entendeu tudo ou se foi um fracasso aqui. Tem um outro exemplo que nós podemos usar, né? Eu estou com muito exemplo com criança, né, gente? Quem fez curso no começo, quando eu comecei aqui, era só exemplo com cachorro, né? Eu tinha cachorro, agora só comecei exemplo com a Peppa, vocês perdoem, tá? Mas quando você tem a criança, ela vai aprender a ler e escrever, que é o processo que nós passamos, né? Só para ficar registrado a mensagem que nós estamos dando aqui. Se você chegar para a criança, já com o poema mais lindo escrito aqui na história deste planeta, e você entregar para a criança e falar, Tó, faz igual. Ela vai fazer? Não vai conseguir. E aí ela vai desistir, porque não tem como ela chegar lá, que é o que nós fazemos conosco. Então o que ela deve fazer? Então quem tem as crianças, ou já teve as crianças pequenas, percebe. Na primeira fase, a criança vai conseguir segurar o lápis ou a caneta. Na segunda, ela vai começar a rabiscar.
o corpo, no caso da minha filha. Depois já é um progresso. Do corpo ela passou a rabiscar o papel. Depois esse rabisco começou a ter formas. E para encurtar a história, ela vai aprender as letras, vai escrever palavras de forma errada, palavras de forma certa, até que ela consiga exprimir algo bonito lá dentro. Então essa aqui é o principal ponto da nossa palestra, né? Tenham misericórdia para com vocês, mas desejem ser melhores aos pouquinhos. Como que a gente pode fazer isso, né? Porque você fala, puxa, isso é legal, mas se a minha forma de pensar ela ainda está lá atrás, como que eu mudo a minha forma de pensar? Se trabalhando, né? Mudando a percepção que você tem de si mesmo, através do conhecimento. Hoje, não sei se vocês sabem, é dia do livro. É dia do livro. E é um dia para nós comemorarmos, né? Porque esses ensinamentos chegaram todos até nós através de livros, né? Então, primeira coisa, busquem boas leituras, livros que realmente tragam outra forma de ver as situações, né? Porque aí você vai poder enxergar as coisas de forma diferente. Um outro ponto legal, nós ontem terminamos os nossos cursos aqui na casa, né? Os cursos entraram em férias, né? Onde foi a última aula. Foi quase tudo maravilhoso, só não foi maravilhoso porque a Marlene prometeu pizza e não trouxe, né, Marlene? Só porque ela não pode comer, gente, ela não trouxe. Pô, Marlene, ficou devendo aí. Foi o encerramento dos nossos cursos, e aí nós pudemos trabalhar todos esses conceitos, né, durante 2 anos, para que a pessoa mude essa forma de pensar. E é muito legal você chegar no fim, como foi ontem, e as pessoas que estavam no curso colocarem exemplos de como mudaram a forma de ver determinadas situações do seu dia a dia. E isso é muito legal, né? A pessoa fala, esse fim de semana aconteceu tal situação e eu consegui enxergar com outros olhos, eu consegui não me desequilibrar, eu consegui agir diferente. É este o processo. Então, vocês que estão aqui já têm bastante conhecimento, né? Já ouviram várias palestras, né? Com certeza já ouviram falar de Jesus dos Evangelhos em várias épocas pelos seus pais, por amigos, né? Por filmes. A gente já tem esses conhecimentos, então a gente tem que aplicá-los no dia a dia. Então vamos só pegar alguns para que a gente possa trabalhar para mudar essa nossa visão e termos essa misericórdia para conosco. A gente aprende na doutrina espírita que nós somos imortais, sabemos disso, e sabemos que nós temos várias reencarnações. Se nós sabemos disso, sabemos que temos várias, é exatamente para que possamos aprender. Então, toda situação que acontece para nós é simplesmente aprendizado. Tirem de vocês rótulos, qualquer tipo de rótulo, porque todos os rótulos são passageiros. E é muito difícil a gente fazer isso, muito, porque a gente se limita. Quando você fala assim, eu sou homem, você já eliminou todo o aprendizado feminino. Você coloca assim, eu sou pai ou mãe, você já assume um papel que se espera determinadas coisas dele. Eu sou filho, eu sou trabalhador, eu sou brasileiro, eu torço para tal time, eu sou de tal religião, como assim, eu sou espírita, também limita, porque todas elas trazem um aprendizado. Então, se você começar a entender que o objetivo de estarmos aqui é aprender, você vai enxergar os erros com uma outra forma. Nós encontramos na Câmara e no atendimento mediúnico espíritos que vêm conversar conosco, encarnados e desencarnados, com uma grande dificuldade de se perdoarem, grande dificuldade de enxergar que tiveram um comportamento que não deveriam. Mas a gente aprende que esse não é a melhor maneira, né? Que a gente tem que agir diferente. Tem até um caso interessante, para quem não tem vivência aí com o mundo espiritual pode ficar um pouco difícil de entender, mas para quem aqui da casa já tem, fica fácil. Nós fazemos o trabalho da desobsessão, onde nós conversamos com os nossos irmãos desencarnados. E nessas conversas nós encontramos vários tipos de irmãos de várias épocas, né? Irmãos que acompanham vocês, que acompanham nós, né? E veio um deles, né,
que ele estava me procurando de outras épocas. E ele tinha um grande ódio por mim. O que será, né, Nete? Tinha um grande ódio por mim. E aí, quando ele veio, ele já começou a falar, ele falou: finalmente eu te encontrei, eu te odeio, porque você fez determinadas coisas comigo. E falou várias coisas, né, da raiva que ele estava sentindo. E aí eu falei para ele assim: posso falar? Depois que ele deu uma pausa, eu falei: posso falar? Ele falou assim: agora você vai pedir perdão? E eu falei para ele assim: não, porque eu não me arrependo. E aí ele ficou assustado. Ele deve ter pensado: mas que cara de pau, né? Fez um monte de coisa, eu encontro ele e ele fala que não se arrepende. E eu falei para ele assim: não, meu irmão, eu não me arrependo, porque em cada época a gente age com o conhecimento que nós temos. Cada um de vocês está fazendo o melhor das suas possibilidades, com as ferramentas que você tem. E com certeza, daqui a 5, 10 reencarnações, nós vamos lembrar as dificuldades dessa e vamos rir de ver a forma infantil com a qual nós lidamos com aquela situação. Porque o aprendizado vai ser outro. Do mesmo jeito que hoje você lembra coisas que você fez na infância, até na adolescência, e você dá risada, você fala: lembra aquela situação? Lembra o que a gente fez? Nossa, que sem noção! Não é assim que acontece? Porque você naquela época agiu com o conhecimento que você tinha. Hoje você é mais velho, você tem outras experiências, faz com que você veja aquilo de uma outra maneira. Então conosco vai ser a mesma maneira. Conforme a gente passar por outras encarnações, vamos enxergar, né, que a gente agiu conforme podia. Isso faz parte da auto-misericórdia. Então eu não falei para aquele irmão: eu não tenho misericórdia, eu fiz como eu tinha que fazer e problema seu. Não é isso não, gente. Eu falei para ele assim: eu não me arrependo porque eu agi da forma como eu sabia, como eu acreditava ser certo. Da mesma maneira como você está na situação que está procurando vingança, porque é o que você acredita ser certo. Mas, depois daquele momento em que nós nos cruzamos, eu aprendi que existem outras formas de fazer e que aquele momento foi um erro. Então eu te pedir perdão não vai mudar o que você viveu. Agora, eu te convidar para vir fazer um outro tipo de caminho aqui comigo, vai mudar o que você está. Não faz toda a diferença, gente? Faz. E ele ficou. Ele ficou e com certeza está aqui ouvindo. Está aqui ouvindo. Porque mesmo aqueles que nos acompanham, que nos perseguem, né, no plano espiritual, eles também têm as suas faltas e também necessitam de misericórdia, de auto-misericórdia. Então essa fala agora para eles: você que está ouvindo aqui, irmão, esse texto é para todos nós, como todo o Evangelho, né? Pense assim: por mais que nós tenhamos feito qualquer coisa para trás, é nada perante o infinito. Perante tudo que existe, já que não tem fim, os erros são mínimos. Por isso que o Livro dos Espíritos coloca: o mal, ele é restrito, o bem é infinito. O mal é só um período, depois o bem é irrestrito. Então pense dessa maneira e se permita entender que você faz parte de um projeto de aprendizado. Então quando vocês cometerem algum equívoco, vocês se desequilibrar, faça assim o Evangelho, faça suas orações, peça naquele momento para Deus, agradeça. Agradeço o Senhor por ter vivenciado essa experiência. Eu agradeço por ter desequilibrado e percebido como eu me sinto nesse estágio. Me fortaleça para que eu não passe por isso novamente, porque eu consiga me equilibrar. Tudo bem, gente? Fácil? Então nós vamos encerrar, o nosso tempo já está acabando. Nós vamos fazer a nossa prece. Mas quem está acostumado, né, que eu faço a palestra, sabe que a nossa prece sempre tem um trabalhinho, né? A gente sempre tem que aproveitar o momento e trabalhar pelo mundo espiritual que nos acompanha. Cada um de vocês que está aqui trouxe junto consigo uma parcela do mundo espiritual que lhes é própria. Ou seja, aqueles que foram amigos e parentes de vocês, que estão em dificuldade de recomeçar. Aqueles que
ainda têm dificuldade de enxergar que vocês recomeçaram, que vocês aceitaram uma nova reencarnação. Então é a oportunidade que cada um de nós temos agora de dirigirmos o nosso pensamento a Deus, na nossa conversa de Deus, para termos um exercício de auto-misericórdia, né, das nossas dificuldades, e nos dirigimos a esses irmãos, para que eles também possam se fortalecer e seguir o caminho deles. Tudo bem? Vamos lá?